Oi, tudo bem? Me chamo Fernanda e eu vou apresentar a parte do trabalho sobre o WSL, o Windows Subsystem for Linux. O Windows Subsystem for Linux, que significa um subsistema Windows para o Linux, ele é uma funcionalidade do Microsoft Windows que vai permitir executar o ambiente Linux diretamente dentro do Windows, incluindo a maior parte das ferramentas, das linhas de comando, utilitários, aplicações, sem ter a necessidade de configurar uma máquina virtual tradicional ou realizar o dual boot. Então, o WSL ele vai representar uma abordagem inovadora e prática para essa integração entre os dois ecossistemas, que geralmente vinham separados, né, o Windows e o Linux. O Linux ele é muitas vezes usado por programadores. Então, a linguagem do sistema Linux ela é diferente, sim, da Microsoft, do Windows da Microsoft. Então, quando a gente consegue fazer essa junção dos dois com o WSL, os desenvolvedores, os estudantes e os profissionais em informática, eles podem utilizar a flexibilidade do Linux sem ter que abandonar completamente o sistema Windows, que normalmente a maioria das pessoas é familiarizado. Se você nasceu e tinha um computador em casa, muito provavelmente o sistema operacional que você e a sua família usavam era o sistema Windows. Então, quando alguém começa na programação, ou então está programando e ainda está muito acostumado com Windows, o Linux ele ajuda esses programadores e também as pessoas que querem começar a programar, a começar a se familiarizar melhor com esse ambiente. Então, essa daqui é uma ferramenta de licença gratuita, que ela vai ser desenvolvida e é mantida pela Microsoft, é disponível como componente nativo do Windows 10, a partir da versão 1607, e também do Windows 11. E, atualmente, a versão mais recente e recomendada é o WS2, que ela vai apresentar mais coisas em relação à versão original, então é mais com mais ferramentas e é mais desenvolvida do que o WS1. Bem, o WSL ele foi anunciado pela Microsoft em março de 2016 durante uma conferência Build Developer Conference, como parte de uma mudança filosófica significativa dessa empresa em relação ao ecossistema Linux e também ao software livre. Até porque todas as aplicações e todos os sistemas da Windows Microsoft, eles são pagos, e o Linux ele é uma ferramenta não paga, uma ferramenta gratuita. E até então a visão da Microsoft sobre isso não era uma visão tão positiva. O WSL1 ele funcionava por meio de umas camadas de tradução de chamadas de sistema, que eram as syscalls do Linux, para as APIs do kernel do Windows, sem executar um kernel Linux real. Então, por mais que funcionasse esse sistema do Linux, ele tinha muitas limitações a partir do momento que ele não conseguia rodar um kernel próprio do Linux. Então, em 2019, a Microsoft ela anunciou o WSL2, lançado junto com o Windows 10, na versão de 2004, em maio de 2020. O WSL2 ele representa uma reformulação completa da arquitetura. Então, ao invés de usar uma camada de tradução, ele vai executar um kernel Linux real e separado, baseado no kernel oficial do Linux, dentro de uma máquina virtual leve, que também é gerenciada pelo Hyper-V. Isso vai fazer com que tenha uma compatibilidade total com chamadas sistema Linux e desempenho de sistema de arquivos significativamente superiores. Em 2022, o WSL ele foi disponibilizado pela Microsoft Store e foi se tornando mais fácil de instalar e atualizar, independentemente das atualizações do Windows. E desde então, a Microsoft ela investe continuamente no WSL, adicionando suporte à interface gráfica, que é o WSL-GUI, o GUI Apps, a integração com o Visual Studio Code e também outras ferramentas de desenvolvimento. O WSL ele suporta diversas distribuições do Linux, disponíveis diretamente na Microsoft Store. As distribuições mais populares são a Ubuntu, que tem várias versões e é muito usada por programadores, o Debian, o Kali Linux, o OpenSUSE, Leap, Fedora Remix e Alpine Linux. E é possível ter múltiplas distribuições instaladas simultaneamente e alternar entre elas conforme necessário. Então, tu não precisa ter necessariamente só um sistema operacional, no caso o Windows ou o Linux. Tu pode ter os dois e, além de ter os dois, tu pode escolher vários sistemas Linux para rodar na tua máquina. Tu não precisa escolher e ficar preso somente a um. Então, isso também é outra vantagem.
Uma das características mais notáveis do WSL é essa integração profunda com o sistema operacional Windows. Então, ao mesmo tempo que tu consegue acessar arquivos Linux a partir do PowerShell, que é o terminal do Windows, tu também consegue abrir o próprio terminal do Linux, o Ubuntu, e com esse terminal acessar os arquivos de dentro do Windows. Então, é como se tu tivesse várias redes em um único computador e todas elas se interligassem. Então, tu tem vários sistemas operacionais que conversam entre si. No caso, são dois, né, o Linux e o Windows, mas tu também pode ter outras ramificações, tu pode instalar outros subsistemas do Linux, e esses subsistemas e sistemas, eles conversam entre si e conseguem ler arquivos um do outro. Isso facilita muito, porque tu pode usar um para a área de trabalho, como o Linux, que facilita na vida dos programadores, e o sistema Windows facilita em tu lidar com a interface gráfica no dia a dia, já que o Linux ele não tem uma interface gráfica, a interface gráfica é muito reduzida, e tu consegue ter, assim, esses dois lados. O WSLG, que é o suporte a aplicativos gráficos, ele foi introduzido com o Windows 11 e depois ele foi disponibilizado para o Windows 10. E ele permitiu executar aplicativos do Linux com interface gráfica diretamente na área de trabalho do Windows, o que antes a gente não via, nem no próprio sistema Linux, já que o Linux, como eu já disse, ele não tem uma interface gráfica. Também teve integração com o Visual Studio Code, que o WSL ele permite que o Visual Studio Code seja utilizado por esses desenvolvedores como um ambiente de desenvolvimento WSL e também execute o servidor de linguagem, debugger e outras ferramentas que são diretamente no Linux, enquanto a interface gráfica ela permanece no Windows. E essa integração ela é muito importante para o desenvolvimento de aplicações destinadas especialmente ao ambiente Linux. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que é a instalação do WSL ela foi simplificada, tá? A partir do Windows 10 na versão de 2004. Então, é só abrir o PowerShell, que é o terminal aqui do Windows, e fazer a instalação. E depois a gente vai reiniciar o computador. Então, eu vou estar gravando a tela tanto do computador quanto por fora, para vocês conseguirem ver tudo isso. Aí depois eu vou mostrar para vocês os principais comandos que a gente faz para conseguir mexer e abrir as pastas, que alguns deles, olha que interessante, alguns deles não funcionam no PowerShell se tu não tiver o Linux instalado. São comandos de entrar em pastas e de mostrar informações específicos do Linux. Então alguns deles não vão funcionar no PowerShell. Vou iniciar aqui o computador. Bem, agora já reiniciou nosso computador, tá? Vou pesquisar aqui pelo Ubuntu. Ubuntu, aqui. A gente vai abrir e teremos o terminal do Linux. Então, agora nós podemos acessar Bem, como vocês puderam ver, a instalação é bem simples, ela depende de um único comando, que é o WSL-install. Então, é uma ótima opção para quem já tem o sistema Windows, quer começar a programar,
para instalar, para começar a ver como é que funciona o Linux e conseguir mexer nos dois ambientes ao invés de ir direto para o Linux, que pode sim parecer mais complexo, mais difícil no início. Mas ele tem alguns pontos negativos, como por exemplo, ele funciona diretamente com o Hyper-V. Então ele precisa do Hyper-V para conseguir funcionar, o que pode acabar resultando em conflitos com algumas outras ferramentas de virtualização que elas não sejam compatíveis com o Hyper-V habilitado. Embora que as versões recentes do VirtualBox e do VMware, eles já suportem a coexistência do Hyper-V. Ele também não é uma VM completa, então o WSL ele não permite demonstrar a instalação de um sistema operacional completo com interface gráfica de forma isolada, como um hipervisor tradicional. E ele também está disponível apenas para o Windows 10 e 11 Pro e Home. Diferentemente do Hyper-V, o WSL está disponível também na edição Home do Windows. Ele é particularmente recomendado para desenvolvedores de software que trabalham em ambiente Windows, mas precisam de ferramentas Linux, estudantes que querem aprender o Linux sem ter que abrir a mão do Windows, e profissionais, developers e administradores de sistemas que gerenciam servidores Linux a partir de estações de trabalho Windows. E também qualquer outra pessoa que precise de um ambiente Linux leve, integrado para fazer as tarefas específicas, sem complexidade de configurar uma máquina virtual completa. Mas se você está comprando um computador, não tem nenhum sistema operacional, eu indicaria a utilizar o Linux, não o Microsoft, o Windows da Microsoft, nem o instalar o Windows depois fazer o WSL, justamente porque o Linux, ele além de ser muito mais leve de instalar numa máquina, ele também é de graça. Se tu for usar o Windows, tu vai ter que pagar, tu vai ter que comprar um código ali, colocar no teu computador para tu pagar para tu poder usar ele. E o Linux não, o Linux ele é muito mais leve, ele não vai ocupar tanto espaço assim do teu computador, então se tu comprar uma máquina mais leve assim, só para realmente conseguir começar a programar, tu não esteja jogando, nem usando nada muito pesado, e tu comprar uma com menos memória, até porque a memória tá caro, eu indicaria a usar o Linux e aprender a usar o Linux, porque ele realmente facilita muito a vida, e tudo quanto é código, tudo tu consegue fazer nele.